E deixa eu aproveitar que eu falei isso pra você. E conta aí, pessoal, dentro da sua história assim na igreja, como que você chegou, quanto tempo você tá, e tudo que você já fez e faz na igreja. Quais áreas você atua, o que que você gosta de fazer na igreja, o que que você pretende fazer, o que que você já fez anteriormente, né, antes de entrar no curso. Bom, eu cheguei na nossa igreja, na Água da Vida, né? Pra quem não sabe, com 4 anos. Meus pais, eles vieram pra... Mudaram, a gente mudou de casa, né? A gente morava em outro lugar. E aí na mudança, meu pai acabou sofrendo uma endocardite bacteriana, uma bactéria que dá dentro do coração. E ali ele encontrou Jesus, tal, tudo mais. Acabou se convertendo. E foi um período difícil, né, na época. Eu tinha 4 anos, eu não entendia muita coisa. Uhum. Mas foi a época que eu lembro que a gente veio para a igreja. Eu não lembro nem quem trouxe, para você ter noção. Eu sempre esqueço de falar assim, falo, caramba, quem é que trouxe a gente para a igreja? Foi esse elo, né? Eu realmente não lembro. E aí a gente começou a vir na igreja e a gente sempre foi amigo. Então eu gostava de ver bandinha, por exemplo. A gente gostava de brincar de bandinha. Eu lembro que a É, gente brincava de bandinha até na sua casa e tal. E eu ficava, caramba, um dia eu quero tocar no culto. Quero tocar no culto. Aí eu fui e comecei a aprender percussão. Aí já toquei no culto. Hoje em dia eu já não toco tanto no culto porque a igreja precisa de mim em outras áreas. Que é agora hoje na multimídia, do que a gente estava é, falando, né? aham. Então hoje em dia eu sou mais comprometido nessa área da multimídia. Então eu tocava no culto, né? Tive que parar um pouquinho porque a área de multimídia precisou de mim. Então toma mais tempo meu essa área. E aí a gente tem aquele projeto nosso, que depois eu falo no final do vídeo, para Aham. quem se interessar, que é voltado para os jovens. Uhum. Eu já sou casado, já tenho filho e tudo mais, mas eu acho que falta um pouquinho de liderança nossa para os jovens. É. Então é o nosso projeto, é o que a gente vai fazer aí nos próximos anos. Então eu creio que vai dar certo, eu acho que vai dar certo e eu acho que assim, casando as duas coisas, né, tanto o curso quanto isso que eu quero com esse projeto, eu acho que só tem a oferecer coisas boas, sabe? Até mesmo porque é uma forma de eu entender melhor a palavra, de eu entender melhor aonde eu estou pisando, o que, que eu estou fazendo e levar o que é certo para as pessoas. Uhum. Não deixar as pessoas de lado também, né? Só levar lá o que a pessoa quer ouvir, beleza, tá tranquilo. Não, eu acho que vai casar bem legal. E aí eu tô desde os 4 anos, mano, na igreja. Cara, praticamente a vida inteira, então, A né? vida inteira. Caramba. 28 anos, Tá 24 na igreja, então. 24 na igreja. Cara, na mesma igreja. Na mesma igreja, nunca saí. É. Já assim, já fiquei afastado, né? Ah, sim. Normal, né? Eu É. acho que isso é normal. Tirando você, filho do pastor. Filho do pastor geralmente Não, não não tem tem como. como, não tem como. Não, mas assim, eu já tive um tempo afastado e tal. Mas o bom filho a casa torna, né? É assim mesmo. E aí eu Poxa, tô legal. aí, mano. A gente vai fazer esse projeto acontecer e vai dar certo. Pra quem não sabe, quer dizer, pra quem não sabe, ninguém sabe, Ninguém o sabe. André é o futuro dirigente de culto da igreja. Olha aí, E aí, o que que você acha desse ao desafio vivo. aí? Te Cara, lançarem? isso me dá um frio na barriga. É mesmo? Me dá O um que, frio que na você barriga. faria com o cara que te desafia um negócio desse? Ah, dá vontade de dar umas porradas, né, Ítalo? Foi ele que fez isso comigo. Não, mas tirando a brincadeira, eu acho isso muito legal. É o que a gente falou, eu acho que as coisas precisam renovar. A gente é uma Batista renovada. Uhum. Não só pelo nome, né? Mas assim, a gente precisa trazer a modernidade para dentro da igreja sem quebrar o tradicionalismo. Então, é uma forma até mesmo de tirar um peso das costas do pastor, sabe? É uma forma de ter um flow do culto, palavra americanizada, né? Que o pessoal gosta, de ter um flow no culto mais certinho, mais sequencial, mais bonito. Que hoje em dia as pessoas também elas ligam para isso. Uhum. Hoje elas não ligam só para a palavra em si, o que devia ser, né? 90% do culto para mim tem que ser a palavra. Mas hoje as pessoas querem um louvor bonito, querem um ambiente confortável, as pessoas querem se sentir em casa, cada vez mais em casa, né? Então a igreja ela tem que quebrar certos paradigmas
para se encaixar na modernidade, mas sem quebrar o tradicionalismo. E quando eu digo tradicionalismo, é a tradição de levar a palavra. Como que a gente leva a palavra para essa pessoa? Uhum. Entende? Como essa palavra é pregada. Eu acho que isso não pode perder. Isso jamais poderá se perder. Mas se adequar a certas coisas, eu acho isso necessário. E uma delas é mudar a cara da igreja, mudar um logo, mudar a forma, a disposição dos instrumentos que a gente está fazendo. Sim. Fazer essa renovação midiática, sabe? Hoje em dia, se as igrejas não fazem isso, elas acabam se perdendo também. Elas acabam até perdendo seguidores. Para, às vezes, uma igreja que tem tudo isso, que é aparentemente muito linda, mas a palavra não é forte. Mas ela é entende? oca, ela é vazia, Ela é né? oca. Então as pessoas vão lá, elas se enchem daquilo que elas querem ouvir e saem de lá como se fossem anestesiados. Uhum. Mas na verdade não estão levando nada. Então a igreja verdadeira, ela tem que fazer isso, até mesmo para que a pessoa venha com esse intuito, mas saia da igreja não anestesiada, mas com a palavra certa, com o discernimento certo, com a direção certa. Então eu acho que as igrejas têm que fazer isso, sem perder a sua tradição. Uhum. Entende? Sim. É muito complicado, é muito difícil Isso que eu ia você falar. fazer isso. É muito difícil, não é fácil. Não é uma missão fácil para as igrejas de hoje em dia. Porque hoje está cheio de church, né? Hoje o mundo está cheio de church. Que é, assim, esteticamente, é bonito. Sim. É legal. Aquelas músicas mais romantizadas, o meu Jesusinho. É legal, mas às vezes não tem palavra, sabe? Talvez nessas igrejas faltem a palavra. Faltem o verdadeiro evangelho. Então as igrejas tradicionais, elas têm essa... as igrejas que têm, né, que têm como fazer isso, elas têm que se adequar a isso para poder continuar ali, para poder continuar alcançando as almas. Uhum. Então as igrejas que podem fazer isso, eu acho que elas têm que fazer. É muito difícil, é muito, muito difícil, mas tem que fazer. Cara, isso que eu ia falar. O pessoal fala muito assim, é difícil uma igreja começar do zero. Puta, de fato é difícil. Sim. O cara precisa construir tudo. Exatamente. Mas talvez, e acho que a nossa experiência aqui mostre isso, seja ainda mais difícil o cara tentar Renovar, né? quebrar alguns paradigmas que você fala assim, poxa, mas eu não estou tentando mudar a essência do que é dito, Sim. a essência do que é a igreja. Eu estou tentando, digamos assim, fazer adaptações ao ambiente para modernizá-lo, para alcançar, às vezes, pessoas diferentes das que estão ali. Uhum. Pessoas a mais, né? Porque a intenção da igreja não é alcançar, né? Sim. Porque você começa assim, a igreja mais antiga, ela começa a fazer as coisas mecanicamente, né? Sim, exatamente. Coisa, sempre foi assim, vamos fazendo assim. Só que você vai fazendo assim, e ótimo, tá bom para quem tá ali. Só que, assim, às vezes você precisa dar um passo além para alcançar além daquelas pessoas. Exatamente. E esse o papel da igreja. Exato. Não é continuar com as mesmas ovelhas, é ter ovelhas a mais. Uhum. É sempre alcançar a mais, pessoas a mais. Então hoje não tem como a gente não pensar, por exemplo, em uma igreja ter um QR Code, porque é o que o jovem quer, é o que as pessoas mais jovens e as pessoas que estão vivendo isso daqui, né, o tempo disso daqui, querem. Elas querem facilidade das coisas. Uhum. Elas não querem ter que ir lá para, por exemplo, fazer uma oferta para a igreja, ir lá atrás da igreja, pegar o papelzinho, colocar, sei lá, antes mesmo de chegar na igreja, ter que passar no caixa 24 horas, Exato. sacar o dinheiro, colocar no envelopezinho, ir lá na frente colocar. Hoje em dia a pessoa ela liga o celular, QR Code, oferta, acabou. Está ofertando do mesmo jeito. Uhum. Não está perdendo. Ao contrário, a igreja está ganhando. O que as pessoas têm que ter cuidado é não perder o foco da palavra. Uhum. É não deixar a palavra morrer, esfriar. Não deixar de levar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E isso é uma missão difícil para essas igrejas desses tempos novos. Essa é a missão que as igrejas têm, que é muito difícil. O cara foca no ambiente, na música, não sei o quê, mas... Exatamente. Puta, E deixa a palavra pro lado. às vezes é um pastor até que não fez teologia. O cara montou a igreja e tá ali até hoje. Exatamente, exatamente. Em contramão, a gente vê um monte de igreja também que se adequou a isso e está dando certo. Uhum. E é isso, é esse o caminho que as igrejas têm que traçar.
Tirando igrejas mais tradicionais, por exemplo, a congregação. Eu não vejo a congregação fazendo isso. Até porque o público da congregação é mais diferente. Sei lá, da assembleia, de várias assembleias, né? Tem algumas que ainda elas se renovam, né? Aquela Deus de amor e tal. Então, assim, eu acho que as igrejas, por mais tradicionais que elas sejam, elas podem se renovar também. Elas podem se inserir no mundo mais moderno, sem perder a sua essência. Que é o primordial. Não Sim. perder a essência. Não perder o que é o foco. O que é o batista. É verdade. Além de você, no caso do batista, o presbiteriano, etc., até o católico, você tem, além de você ter a questão bíblica, você tem essa questão de identidade. Exatamente. Não pode assim se esvair, né? Exatamente. Eu tenho amigos próximos que eles são católicos, né? E eles estão tentando inserir a mídia dentro da igreja católica ali. E para eles é muito mais difícil até mesmo pra gente. Sim. É muito mais difícil, porque os padres mesmo falam que a missa é só presencial, não sei o quê, não pode, né? Então, tem uma questão ali também de lei, né, deles, e que é mais difícil deles fazerem. Até o ambiente, né? Um mais ambiente, clássico. Exatamente, né? Exatamente. Mas, em contrapartida, também tem um monte de igreja católica aí que é do reteté católico, né? Então, assim, tem os dois lados também da moeda, né? E o que as igrejas têm que fazer é isso que eu falei. Elas têm que se renovar esteticamente, e eu acho que o principal não é nem a forma da palavra, essas coisas, é a estética da igreja. A estética da igreja ela tem que mudar. Ela precisa mudar. Senão vai ficar para trás, vai ficar velha, ninguém vai ter interesse. Porque o ser humano ele é muito ligado à questão de visual. Exatamente. Então o cara entra em hamburgueria, Cara, é tudo meio preto, meio escuro. Pega isso daqui há 10 anos atrás. Era cheio de botão. Exatamente. Hoje é mínimo. A telinha A gente assim, tem né? dois, 3 botões. Hoje o meu celular mesmo ele não tem mais entrada para fone, aquele fone convencional. Hoje eu encaixo no mesmo lugar que é o carregador. Daqui a pouco não vai ter entrada para o carregador também. Já tem o indução. Então as pessoas elas querem coisas mais simples. Elas querem visualmente ser mais simples. Negócio limpo, né? Uma coisa limpa. Eu não sei, isso daqui a algum tempo pode mudar? Pode voltar pro botão? Pode. Não sei, eu realmente não sei. Mas, assim, hoje o que as pessoas querem é isso, simplicidade. Aí, às vezes, ela entra dentro de uma igreja, que é tudo antigo. Não, nada contra, porque tem lugar que é antigo, que é bonito, e que é moderno ao mesmo tempo. Sim. Entende? Mas, às vezes, a gente vê uma igreja que está aí abandonada. Não muda um tapete, sei lá. Quanto tempo tem esse tapete aí que está no chão? 20 anos. Saca? E pra eles tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas visualmente, como que o povo da sua igreja quer? O que as pessoas que frequentam a sua igreja quer? Quantas vezes você já parou? Você já parou para ouvir a pessoa da sua igreja? Falou, eu queria que a minha igreja, sei lá, tivesse um fundo preto, legal, tal, igual essas igrejas novas têm. Queria. Eu queria que minha igreja tivesse mais louvor, tipo, mais um worship, né? Eu queria ouvir na igreja o que eu ouço no meu carro. Exatamente. Por que essas bandas aí essas bandas gospel fazem tanto sucesso? Porque elas estão fazendo o que as pessoas querem ouvir. É o que eu falo, tem que tomar cuidado só com a questão do que ouvir, né? Sim. O meu Jesusinho lindo é a música vazia, né? Sim. Mas tem louvores que estão nessa pegada de um worship com a palavra lá. Então as pessoas elas têm sim que se renovar. Não tem que ter medo da renovação. Eu acho que o tradicionalismo ele é muito bonito e ele tem que ser levado adiante. Mas o tradicional, ele tem que se renovar esteticamente. Esteticamente. Não estou falando para o cara colocar uma calça rasgada e ir lá no frente do púlpito e pregar, não é isso. Mas se adequar à linguagem, se adequar ao ambiente, entende? Trazer a pessoa de volta para dentro da igreja. Essa é a missão que a gente tem, eu e você, que a gente vai ter, né, nos próximos tempos aí. Localmente. E é isso que a gente precisa fazer, não só na nossa igreja, mas em outras também. Sim. Então, tem até alguns projetos, inclusive dentro da Convenção Batista Nacional, de tentar mostrar isso. Porque, cara, é realmente complicado.
não só para pastores, mas eu digo para as igrejas de uma maneira geral, que são mais históricas, como a nossa, Batista, etc., de o cara passar a assimilar isso. Até aquele projeto que eu estava te falando, que a gente está aqui de ensino virtual, tal, eu e o presidente, eu quero tentar trazer alguns livros, tipo Trelice Videira, Timothy Keller, etc., porque a gente talvez, fazendo essa leitura e mastigando Cara, esse conteúdo para as pessoas... essa é a verdadeira escola bíblica. Exatamente. É você ensinar a Bíblia através de outras coisas também. Uhum. Entende? Eu acho isso muito interessante. Você trazer Timothy Keller, por exemplo. Um cara que fala da Bíblia e não está na Bíblia. Então. Entende? Falta essa visão também para as pessoas. Porque as pessoas vêm, elas sentam na igreja, abrem Gálatas, abre Paulo, abre João, abre Mateus, escuta João, escuta Gálatas e vai embora. No culto, tudo bem. Agora, numa escola bíblica, ela precisa ter um ensinamento fora da Bíblia. Sim. Sobre a Bíblia. A aplicação daquilo, né? Exatamente. Uhum. Então, falta muito isso também. Eu acho que isso é necessário. Isso é necessário. Sempre com a responsabilidade. Porque tem muita gente que deturpa Sim. as palavras, deturpa o ensinamento e leva as pessoas para a perdição, digamos assim, né? A gente está vendo aí um monte de igreja perdida. Em Guarulhos mesmo tem uma igreja que chama Jesus é Lindo e Cheiroso. Entende? Pô, falta de respeito, né, cara? Uhum. Então, assim, as pessoas elas têm essa missão de levar o conteúdo certo para dentro da igreja e mostrar que a igreja não tá... Não é que... Eu ia falar besteira, mas não é que a igreja se baseia só na Bíblia. Entende? Mas a igreja precisa estar adequada ao mundo que ela vive. Sim. Ao vizinho, à comunidade, à região, ao bairro. Eu tenho que fazer a minha igreja chegar no meu bairro, nos vizinhos aqui primeiro, antes de querer chegar nacionalmente, mundialmente. Entende? Uhum. Ela tem que alcançar primeiro aqui, os vizinhos. Essa é a missão da igreja, hoje. E trazer certos ensinamentos que não estão na Bíblia, propriamente dita, né? Não está em nenhum livro da Bíblia, mas explicam esses livros, ela é primordial para o entendimento melhor. Uhum. A gente evita com que pessoas sejam enganadas. Exatamente. Por igrejas assim. E eu acho que isso é até um compromisso com Mateus 28, com o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Exatamente. Né? Você tem que ir adequando esse ide e pregai de maneira que as pessoas, que seja inteligível para as pessoas, né? Sim. Que o cara assimile a ideia. Sim. Então, se o mundo hoje tem essa tendência de ambiente mais ajuntado, digamos assim, né? Mais escuro e etc. Cara, a gente vê isso em palestra do Ítalo Marcilli. Você olha o cenário, é tudo preto, cara, com uma, duas luzes assim coloridas, um cartaz e tal. Hamburgueria, você vai em hamburgueria, pizzaria, é tudo preto, aquela luz amarelinha, mais nova tal. Então você fala, poxa, é uma tendência dessa época nossa. Você fala, mas a igreja está seguindo o modismo? Cara, pode até ser de alguma forma. Só que assim, é exatamente isso, é você entregar a Bíblia para a pessoa de uma maneira que ela entenda. Né? Exato. O evangelho, ela tem interesse de ver. E facilitar. Por que não usar essas ferramentas para facilitar, assim como é a internet, como a gente estava falando agora há pouco, né? Uhum. E aí que serve para tanta coisa, serve para aprendizado, no seu caso está fazendo curso, serve para, no seu caso também, para ser esse elo de ligação entre o que está acontecendo aqui na igreja e o cara que a gente tem irmãos na igreja que mora em Praia Grande, etc, em outros lugares. Sim. O cara assistir o culto de lá, já que não pode estar aqui na igreja, né?